No episódio anterior de As Domadoras. Ela tá assim, se demonstrando totalmente diferente e eu tô muito feliz com a minha potra. Ela tá confiando demais em mim, que facilita muito o trabalho, e eu acho que ela vai surpreender ainda mais todo mundo. Ela segue me surpreendendo por ser uma égua bem inteligente. Eu sigo gostando muito do desempenho dela. Tô pensando agora não em mim, nas meninas, tá? Elas têm que saber o delas. Hoje à tarde, eu e as meninas decidimos de nós três irmos para a pista. A gente resolveu dar uma arriscada. Eu e a Carol já tínhamos saído com as éguas madrinhas nas potrancas e a Paola ainda não tinha saído e resolveu sair. Hoje eu resolvi fazer um trabalho diferente com a Gui, então o trabalho basicamente foi só passear. Eu levei a guitarra amadrinhada, no caso o Juliano levou, e eu fui em cima para ela ir com o meu peso já. Eu e a Jennifer fomos acompanhando, só que sem estar sendo cabresteada. A gente foi praticamente solta, né? As éguas foram bem tranquilas para lá, até achei que pudesse talvez incomodar um pouquinho mais, porque elas ainda não sabem dar de rédeas, né? Mas foi bem tranquilo. Chegamos lá, demos umas voltas juntos até o momento que eu resolvi soltar e ir por mim, só que com ele do lado. Ela se atenta com muitas coisas e, na dúvida, como qualquer cavalo chucro, potro ou até adulto faz isso, ela assusta e vai pra frente. Isso aconteceu no meio da pista. No momento que eu segurei ela com o hackamore, ela segurou também e respondeu bem tranquilo. Então, para talvez 2 horas, nem isso de trabalho, ela tá muito bem. Eu tô muito feliz, muito mesmo, porque a minha potra tá respondendo muito bem. Hoje ela já estava fluindo mais, ela já não estava tão amarrada como de manhã, que eu tive que pôr muita perna para ela ir para frente. E a gente tá realmente conectada, porque ela só tá me dando alegria. Tá sendo muito legal. Me incomodou um pouco a questão da gaita estar muito preguiçosa e um pouco incomodada quando eu queria fazer ela trocar as andaduras do tranco pro trote. Ela estava murchando as orelhas, demonstrando que não estava muito querendo. Eu deixei passar porque como foi o primeiro dia que a gente foi para a pista sozinha, mas amanhã com certeza eu espero uma atitude melhor dela. Todas têm um plano bem claro na cabeça, só que elas não sabiam o que iam encontrar aqui e nem a dificuldade que ia ter das éguas. E o que mais me encanta é justamente isso, como é que elas estão se virando com suas próprias frustrações, com suas próprias emoções e estão conseguindo resultados maravilhosos de acordo com o que cada uma se planejou. Hoje foi o primeiro dia que eu acordei realmente preocupada com a situação do tempo quando eu vi que falta apenas 7 dias para a apresentação final. Mas acho que está tranquilo, as éguas estão num nível muito parecido. Claro que, como eu sempre digo, potro é potro. Às vezes ele pode nos surpreender tanto positivamente quanto negativamente, mas faz parte da lida e eu não tenho dúvida que todas nós estamos fazendo o melhor possível, nos dedicando ao máximo para que dê tudo certo.
Eu ainda não pensei no modelo de apresentação, até porque eu não estou querendo me preocupar com isso. Eu vivo um dia de cada vez. Quando estiver mais perto, eu vou começar a analisar o que eu posso fazer com o que eu já tenho feito. E a minha potra, ela tá me ajudando muito, porque essa parte da montada, de conduzir, de ensinar os movimentos, é onde eu tenho mais dificuldade. Então, ela tá indo super bem. Claro, pela visão de um profissional eu posso estar errando muito, mas eu já me satisfaço porque ela tá indo aonde eu quero, tá fazendo tudo que eu tô pedindo para ela. Então isso para mim já é uma grande vitória. Tá muito claro na minha cabeça que eu tô aqui para mostrar o que eu consegui fazer nesses 15 dias. Então tem um planejamento? Tenho. Vou conseguir 100%? Não sei. Ela que vai me dizer. Eu não posso simplesmente impor certas coisas para ela porque eu quero ganhar. Então, eu tô pensando mais nela, tô verificando como ela tá respondendo. Apesar de estar sendo muito, muito boa a resposta, eu não tenho como dizer, eu tenho certeza que vou chegar ali naquele objetivo. Eu espero que sim, confio nela que sim, mas eu tô no tempo dela. A gente está na metade agora, a 7 dias da final. Se até agora a gente já conseguiu tudo isso, eu estou muito curioso para saber o que elas vão apresentar lá e como é que elas vão se comportar para lidar com essa pressão de 7 dias para frente. Quando me foi lançado o desafio da São Rafael, eu aceitei e agarrei com os 2 braços, porque minha paixão por cavalo vem desde pequena. Isso é um sonho realizado para mim e eu mesma me desafiei a domar uma égua em 15 dias. Foi um começo difícil já, porque a gente tinha pouco tempo para escolher as éguas e eu fiz a minha escolha. A égua se mostrou muito mansa no início, era uma égua maravilhosa. Mas ao longo dos dias ela foi se mostrando uma égua arredia, foi mostrando muitas coisas que eu não esperava dela. E eu vi que esse desafio se tornou maior do que eu. Mesmo eu tendo essa paixão que me move todos os dias e que caminha comigo todos os dias, foi muita pressão em volta, que envolve, e ela foi uma égua muito difícil. E eu realmente não dei conta. Ela pode ser uma égua que posteriormente, na monta, ela pode se mostrar pior ainda. Ela é filha do Vingador, que é um cavalo de personalidade muito forte, e ela puxou isso dele com certeza. Mas ao mesmo tempo eu admito que a minha habilidade e de doma e experiência de doma para esse pouco tempo não é o suficiente. Então, pelo fato de a gente não querer também o mal do animal e querer o nosso bem-estar, a nossa segurança, a gente decidiu parar com a doma da égua. E eu quero cada vez mais aprender com as meninas e crescer a cada dia. E isso é o essencial, é sair daqui de cabeça erguida, sabendo o meu objetivo e sabendo que eu vou voltar mais forte para uma próxima vez. A coisa se mostrou, né? O que se mostrou? Se mostrou que a Mariana é uma menina muito aguerrida, muito determinada, ela é dominante, ela tem um carisma, só que ela tem tanta essa garra que ela tem vontade de fazer mais do que ela pode. Então acho que esse foi um ponto-chave que travou com a Mariana. E como a égua também vinha vindo num comportamento não adequado, porque a égua era realmente uma égua muito complicada, e a Mariana não estava acompanhando, estava muito longe, isso começou a criar um problema até de convivência. E aí ela me disse que ela não queria atrapalhar as meninas, então que as meninas pudessem fazer o melhor trabalho delas e por isso elas se retiraram. Então eu achei que é uma boa justificativa, porque realmente elas estão muito concentradas na sua égua e essa é a conexão que a gente busca.
Foi uma experiência única, porque depois daqui, tudo que eu aprendi eu vou levar pra vida. Não é uma coisa passageira, sabe? É uma coisa que chega a apertar o coração, porque foram dias incríveis. No próximo episódio de As Domadoras. Então a gente chegou num consenso de, eu acho que essas éguas estão com dor muscular. E daí a gente vai baixar um pouco o ritmo. Resolvi ir pro campo pra minha égua ver se desestressava um pouco de ficar num ambiente fechado. Na parte da tarde, a gente voltou pra pista. Então a gente optou por começar mais tarde pra realmente ter esse conforto pra eles. À tarde eu decidi também sair com ela pro campo pra ela pegar confiança, pra ela ir se soltando.